Olá, gente, muito boa noite. Aqui é Dayana Bonar. Eu sou a mais nova facilitadora de bate-papos aqui do Saber Infinito, da Casa do Saber. Estou muito feliz com esse convite. Sempre foi um sonho antigo poder entrevistar pessoas maravilhosas, com um nível de cultura, de inteligência e principalmente de impacto, no mundo e na sociedade. Hoje nós vamos entrevistar a Débora Tomé, que é uma mulher empoderadíssima e, acima de tudo, eu acho que uma inspiração para todas nós, Um debate tão importante na atualidade sobre mulheres no poder, seja na política, seja dentro do mundo corporativo. E a nossa conversa com ela hoje é de descobrir os desafios sobre isso, como que ela faz isso, qual é a trajetória da Débora, que deve ser assim uma coisa fantástica. O pouco que eu li sobre ela, já estou assim extremamente inspirada. Eu também trabalho com o tema de empoderamento de mulheres, desconstrução de narrativas de gênero. Então eu acho que vai ser muito rico também para mim nessa trajetória de desconstrução que todos estamos aqui fazendo de alguma forma. Então só estou esperando a Débora entrar para a gente começar esse bate-papo. Tá? É um bate-papo de mais ou menos uns 35 minutos. Vocês podem fazer comentários com suas perguntas. E aí a gente vai também respondendo para que tenha essa interação com o público. A gente também quer saber como que essa conversa chega até você, como que isso te inspira, quais são os desafios que vocês passam enquanto mulheres para assumirem, esses cargos de poder, como vemos essas mulheres. Então o nosso bate-papo sobre isso, sobre hoje, são Mulheres no Poder, com a Débora Tomé. Para o pessoal que está entrando aqui agora, nós estamos esperando a Débora Tomé entrar e a gente vai começar um bate-papo com essa mulher maravilhosa, que é uma doutora em ciência política e, além disso, muitas outras coisas que a gente vai explorar aqui ao longo desse bate-papo de hoje. Olá, gente, boa noite. Cada vez entrando mais pessoas interessadas aqui nesse tema. Para quem não me conhece, eu sou Dayana Bonar. Vou entrevistar hoje a Débora Tomé falando sobre mulheres e poder. E a gente tem muito assunto interessante para explorar aqui. A Débora Tomé, eu estava lendo a trajetória dela, a mini biografia, e ficando cada vez mais impressionada e inspirada, porque além de cientista política, ela também é professora da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Não satisfeita, ela também é autora de livros. Não satisfeita, ela também fundou blocos de carnaval. Então é uma mulher multifacetada, hoje está atuando em todo o escopo possível para fazer essa desconstrução de gênero na sociedade. Olá, Joana, olá, Cláudia, olá, Paloma. Olá, olá. Olá, Olá! Eu estava aqui te apresentando, falando um pouquinho sobre Daiane. você. Eu já tinha entrado aqui umas 5 vezes, aí eu tava, oi, tô aqui, oi, tô aqui, oi, tô aqui. E só apareceu para mim a solicitação agora. Mas, Ah, tá Débora, bom. eu estava aqui nesse bate-papo inicial com as pessoas que vão chegando e contando para elas que eu sou muito apaixonada por esse tema, Não só como uma mulher, mas como uma ativista também desse tema, por ter trabalhado e por ter muita consciência desse processo de desconstrução de mulheres de forma geral. E ao ler a sua biografia e o tanto de coisa que você faz, você já é assim uma inspiração na minha vida. E eu estava dizendo que, além que você faz tanta coisa que eu acho incrível, porque é desafiador, Muito não obrigada. apenas. Você não é apenas doutora em ciência política, que por si só já é um desafio, mas você também é autora de 2 livros. Um deles é um livro infantil que certamente eu vou comprar para minha filha, que é chamado 5 Brasileirinhas Incríveis para Conhecer Antes de Crescer. E o outro livro, Mulheres no Poder.
Além disso, você é professora da Universidade de Colômbia, falando sobre mulheres na liderança. E além disso, você fundou um bloco de carnaval chamado Mulheres Rodadas. Então conta pra gente quem é a Débora na fila do pão. Quem é você? Olha, eu costumo dizer assim, eu sou apenas uma moça latino-americana. Ah, eu acho que eu sou alguém, acho que eu sou uma sonhadora e que tem muito. Outro dia eu achei ótimo, que eu falei, gente, isso é a minha vida é o bora fazer. Era um anúncio falando, desde que o mundo é mundo, era um anúncio de uma universidade. Você está cortando um pouco. Tá cortando para vocês também, gente? Débora, está me ouvindo? Tá cortado para vocês, gente? Ou é só para mim, para saber qual é a internet que tá. Voltou. Oi. Sabe o que que eu vou fazer? Vocês vai todo mundo ter minha casa agora, porque o que que acontece? Está caindo um toró em São Paulo. E aí a conexão vai piorando, Ah, é isso. a conexão vai piorando, mas enfim, voltei aqui, meu filho cedeu o quarto. Então a gente vai botar essa luz aqui. Deixa eu botar. Bota a luz aqui para mim, por favor. Francisco, a luz. Não, quero que você bote essa luz aqui para mim, senão eu vou ficar escura, ninguém vai conseguir me ver. Eu não vou conseguir conversar aqui. Aí começou a cair esse toró, eu falei assim, eu não vou avisá-la não, porque ela vai ficar apavorada. Tá um toró assim, daqueles que eu falei, vai faltar até a luz, né? Mas aí, enfim, fizemos uma mudança aqui. Vê se acendeu aí. Ops, sim, tá bom. Bom, agora pelo menos vocês conseguem ver um pouquinho aqui da minha cara, é uma luz meio fortona, mas não fica tão... Pronto, não gente, trava, né? voltamos. Desafios tecnológicos da era pandêmica, todos entendemos, Mas também né? se não fosse isso, né? Se não fosse isso, a gente não conseguia conversar hoje aqui, né? Porque eu também estaria em São Paulo, ia ser mais difícil. Então, eu comecei, eu acho que eu tenho muito essa crença na importância de você fazer, né? De você acreditar naquilo que você está interessado em relação à mudança e, a partir daí, ir para a ação. E eu acho que a gente tem, às vezes, e eu sou muito da tese, acho que isso eu aprendi muito com a minha mãe, do bom inimigo do ótimo. Então, era algo que estava muito na minha cabeça, uma série de ações que eu acabei fazendo em relação à questão de mulheres, acesso, direito das mulheres, acesso a cargos de liderança, várias coisas relacionadas a isso, e que acabaram tendo impacto, possibilitando, né, que eu acabasse fazendo tanta coisa e conhecendo tanta gente, e fazer esse movimento. Porque eu acho que essa coisa, a gente tem muita dificuldade de não sair já, vou fazer com um bloco inteiro na rua, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade e fica esperando muito que o mundo, que façam pela gente, né? Eu tive uma vez um aborrecimento enorme no colégio dos meus filhos, que eu até quis tirá-los do colégio, que era a praça do lado do colégio, um colégio da Zona Sul do Rio, a praça do lado estava toda estragada. Eu falei, gente, todos nós temos mãos, braços, podemos temos dinheiro para comprar as tintas, não, talvez não todas, mas se cada um levar uma lata de tinta. Ah, não, isso é coisa do poder público. Gente, olha, isso me dá uma canseira. Eu acho que o poder público, eu sou super cobradora, eu acho que as instituições, né, você mudar as coisas dentro das eleições, dentro dos processos é a melhor forma, mas eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, eu faço eu faço até mais do que meu tempo permite, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência de fazer pelo coletivo. Porque se a gente não fizer pelo coletivo, né? Fizer só por nós, a gente tem esse péssimo hábito, eu acho, que é muito, muito agravado, que é achar que a gente vai fazer por nós e o Estado vai fazer pelo coletivo. E não, a gente tem que fazer pelo coletivo também. A gente tem que, num país tão desigual, quando quem ocupa, né? Situações de tanto conforto, a gente tem que fazer pelo coletivo também. Eu acho que foi assim que eu comecei a me meter em tudo que eu me meti. Acabei indo parar enfim, e também porque eu sempre gostei de estudar. Então, estudar para mim sempre foi a minha forma digamos, de ascensão, né? De conseguir meu espaço no mundo. E tem também em você uma potência realizadora, né? Eu acho que essa coisa de vamos botar a mão na massa, não dá para esperar que façam tudo por nós.
aonde começa essa transformação. Então, tem muitos debates, né, sobre esses atravessamentos de gênero, e que sim, é um debate coletivo e precisa estar numa instância de política pública, de ensino, mas também começa com a nossa consciência individual. Como é que eu mudo isso no meu relacionamento? Como é que eu influencio os meus filhos? Como que, né, nessa microesfera, como que é para você em relação a essa consciência de gênero entre o que eu faço como indivíduo e eu no coletivo ajudando nessa desconstrução? Você sabe, Daiane, isso é um debate que eu tenho com muita frequência e eu penso um pouco diferente. Eu estou cuidando, uma vez me perguntaram assim, mas você não acha que sua maior tarefa é educar seus filhos? Não, não é. Essa é a minha tarefa básica, a minha e do meu marido, no caso, eu e ele cuidamos da criança, então é minha e do meu marido, é minha tarefa básica. Isso é como se fosse assim, você não acha que sua tarefa é dar vacina para seus filhos? É. E minha tarefa é... Eu concordo. Então, assim, eu vejo muito mais o meu trabalho como um trabalho, eu estou muito mais olhando para esse trabalho no coletivo. Sim. Eu não tenho, o meu feminismo é muito, assim, a forma como eu acabo praticando, ele é muito mais um feminismo para fora, no sentido de que eu tento trazer as pessoas para o trabalho coletivo. É isso, assim, eu acho que está sempre, eu falo muito disso, né? Eu acho que é importante a gente trabalharmos todas juntas, fazermos um processo, né, junto, pensar o que pode ser melhor para, não sei, para todas é impossível, mas para muitas. Então, eu acho que eu estou sempre pensando assim, e eu acho que se a gente for entrar muito nas questões individuais, nós somos pessoas muito paradoxais, e talvez a gente não resolva todas as questões. Então, as pessoas trabalham muito hoje o feminismo, tem muitas linhas que trabalham muito nessa coisa do fortalecimento individual. E eu costumo dizer o seguinte, uma mulher empoderada, se ela ficar a mulher mais empoderada do mundo, a Mulher Maravilha, não é um pessoal, todo mundo uma Mulher Maravilha. Ela não vai mudar o sistema, ela vai ficar lá sozinha, sem dormir, sem poder fazer nada, né? A Mulher Maravilha, é até interessante você olhar a história da Mulher Maravilha, ela não podia fazer nada, porque ela tinha que cuidar de tanta coisa, né? Assim, ela não podia casar, não podia ter filho, podia, sei lá, fazer outras coisas. Então, eu tento, assim, quando eu tento pensar, né? Eu tento muito jogar isso para fora para dizer assim, ó, agora você tá com a faca e o queijo na mão, bora fazer. Sabe o bora fazer, né? Assim, é tentar pensar nesse bora fazer. Aí, às vezes, a gente erra, porque tá fazendo muita coisa, né? Às vezes a gente acerta. E assim vai nesse... Me diz uma coisa, eu vi que dentro dessa trajetória você faz capacitações ou treinamentos ou debates com grupos de mulheres que querem ou estão no poder, seja no poder corporativo, seja numa posição política, mulheres em posições de liderança. E o que você ensina no sentido de como que você ajuda a transformar esse olhar, né? A jogar esse olhar para o sistêmico, a partir desse lugar de poder. Como que eu sou uma influência nesse sistema a partir da desconstrução da narrativa de gênero que gera opressão nas mulheres? O que eu tento muito fazer, outro dia eu estava até explicando, porque por conta desse negócio de mês da mulher, né? Foi uma época que eu dei curso para mulheres. Esse curso que eu faço para servidoras de Colômbia é um curso no Brasil. Eu estudei na Universidade de Colômbia, mas esse curso é do Columbia Global Center aqui no Brasil. A melhor ainda. Que a gente fala com mulheres servidoras públicas, são mulheres em carreiras de secretárias, mulheres que têm cargos médios e altos dentro do sistema. E uma coisa sempre, eu tento trazer o seguinte, a minha forma de tentar fazer é sensibilização pela informação. Então, o que é? Eu, nesses anos que eu já venho trabalhando com isso, né, acho que já vão fazer 7 anos, já faz 7 anos que eu estou nessa brincadeira aí, fui reunindo material, dado, informação, e estou lendo da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, nesse sentido o algoritmo ajuda, né? Eu vou recebendo informação sobre o que está acontecendo com a mulher, seja no mercado de trabalho, mulher e violência, uma série de temas. Então, o que eu tento fazer é dar informação para essas mulheres, para que elas possam, a partir das próprias reflexões, transformar seus próprios espaços. Porque uma informação, por exemplo, as pesquisas mostram que quanto mais mulheres na liderança, mais você tem um ambiente favorável para ter mais mulheres na equipe. E quanto mais mulheres na equipe, mais você ajuda a ter mais mulher na liderança. Por que isso é importante? Porque a gente é, muito estimulada, né, isso que você estava falando da narrativa, a essa guerra.
das mulheres. E eu tenho brigado muito com isso. Eu tenho feito uma guerra contra a guerra das mulheres. Sei. Porque eu falo assim, olha só, mulheres somos apoiadoras. Mulheres ajudamos umas às outras. Não vamos cair nessa esparrela da mulher, da mulher, a mulher é competitiva. Eu acho super engraçado, porque eu falo assim, esses homens todos são os anjos, né? Ninguém passa a perna em ninguém. Então, eu acho que é sempre muito importante a gente pensar sobre isso, sobre como mais mulheres na liderança trazem mais mulheres, e também pensar no seguinte, uma coisa que às vezes me pedem muito, explica que dá mais resultado quando a gente tem mais mulher numa empresa. Esses dados são muito dúbios ainda, sobre, assim, resultado de dinheiro. Mas o que a gente já sabe? As inovações vêm de equipes mais diversas. Uhum. Quanto mais diversa é uma equipe, mais você tem chances de inovação. Porque você vai ter, gente, isso vale não só para a mulher, né? Diferenças das mulheres entre as mulheres, diferenças de raça e etnia, diferenças em relação ao background de cada um. Então, equipes diversas trazem soluções mais demoradas, porém mais inovadoras. Uhum. Então, essa é uma outra coisa que eu sempre falo. E eu sempre comento muito assim, que as empresas, seja o que for, né, tem que fazer sensibilização dos homens. É um ponto que eu tenho insistido. Tem que fazer sensibilização dos homens, porque é o seguinte, se os homens não tiverem nessa, volta a Mulher Maravilha, vai ser a Mulher Maravilha lá, salvando tudo, fazendo 75 coisas e tendo que fazer os movimentos sozinhas. É muito importante para isso também essa participação dos homens, né? Eu acho E por onde começa essa participação dos homens, na sua opinião? A gente capacita os homens? Como que a gente chama eles para esse debate? Ou qual é a principal resistência que você percebe nesse caminho? Esse caminho é muito difícil. Esse caminho é o caminho que a gente está tentando descobrir como fazer. Eu acho que tem um mais prosaico e o outro menos prosaico. O mais prosaico é o seguinte, eu tenho reparado que os homens, quando têm filhas mulheres, eles entram em pânico. Porque eles falam assim, danou-se. Essa menina, isso é bem no nível do privado, né? Por isso que eu chamei de prosaico. Essa menina vai ter que trabalhar, ela vai ter que se sustentar. Assim, tudo isso é inconsciente, tá, gente? Todo mundo fica muito feliz quando tem uma filha, mulher e tal. Mas a pessoa começa a pensar assim, eu vou ter medo dela sair na rua, ela pode ser morta pelo companheiro dela. Essa menina vai sofrer assédio na vida. Exatamente. Eu vou ter, salvo alguma mudança, ela vai ganhar 70% do que ganharia se fosse um homem. Em média, né? Assim, tudo isso é média, mas são raciocínios que se fazem. Então, eu acho que nesse momento é o momento que os homens começam a entrar assim da forma mais prosaica. Como eu acho que tem funcionado em termos de sensibilização dos homens, se não for por aí, assim, de uma maneira mais sistêmica, né? Eu acho que a gente tem conseguido um diálogo maior com aliados sobre a questão, usando essa chave das masculinidades. Que é você introduzir esse debate sobre porque é isso que eu chamo a atenção, né? Como a questão do gênero faz mal a todos nós. Eu particularmente, acho que faz um mal enorme. Eu não acredito digamos, na mulheridade. Débora, eu falo que assim, se está em disputa, não vou sair. Quando a gente fala que está em disputa, no sentido de que está sendo discutido, né? Mas eu não acredito na mulheridade. Eu acredito que a gente tem um monte de semelhança e diferença e vão sendo construídas por o nosso corpo ser assim. Então, o que eu acho? Quando a gente começa a questionar os lugares que o gênero nos coloca, e isso vale para os homens também, você também vai tirando um peso dos homens. Porque eu acho que se a gente fosse mais profundamente nessa discussão, os homens também iam sentir o quanto é ruim para eles. Eles vão sentindo o quanto é ruim para eles algumas pressões. Entendi, só para terminar. Por exemplo, quando uma mulher que ganha muito bem, hoje em dia a gente tem mulheres que têm carreiras muito exitosas, né? Uma mulher que ganha muito bem, ela quer trabalhar. E esse homem, digamos que esse homem quer trabalhar metade do período, ele tem uma carreira que ele quer fazer um trabalho alternativo, e a família, estou falando numa família que tem uma mulher e um homem, então decide, olha, tá bom, é melhor que realmente eu me dedique mais e você ajude aqui com as tarefas da criança. Esse homem vai sofrer um preconceito enorme nas redes dele, nas redes sociais, não no sentido online, nas redes de relacionamento dele.
ele vai sofrer um preconceito enorme, porque vai estar todo mundo esperando. Então, se a gente quebra isso, a gente permite que as pessoas vivam mais fluidamente, e não só fluidamente, mas oscilando. Vai ter um momento, talvez, que a mulher queira trabalhar menos, o homem queira... Assim, a gente falando de famílias de classe média, né? Eu podia chamar atenção para uma outra série de fatores que existem quando a gente está falando de outras faixas de renda. Aí você tem necessidade dos dois trabalharem, mas, ao mesmo tempo, mesmo em todas as faixas de renda, quem trabalha mais dentro de casa é a mulher, muito mais, quem faz os trabalhos domésticos. Isso ainda no Brasil não é uma tarefa masculina, no sentido de que não fazem. É interessante o que você falou. Então, você acha que para os homens, de forma geral, terem empatia para esse lugar onde as mulheres sofrem tanta opressão, seria primeiro mostrar para eles como que vocês também são vítimas de um sistema de construção de gênero que também te oprime de alguma forma. Então, esse sentido, nossa, peraí, esse peso existe em cima de mim. Então, quando eu tiro esse peso de mim, eu consigo ver essa mulher do outro lado, é isso? É isso, porque quando você, de alguma maneira, esse homem que está lá, por exemplo, citar um exemplo. Quando começamos, minha geração começou a ter filho, meus amigos, né, do entorno. Então, eu tinha amigos homens, amigas mulheres. As mulheres estavam muito se sentindo super oprimidas com a questão da maternidade, todo mundo feliz, mas, pô, não conseguia trabalhar, não dorme, aquela coisa toda que acontece com a maternidade. E os homens estavam todos panicando porque eles falavam, agora eu vou ter que sustentar essa criança até crescer, 20 anos, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, um desespero. Então, eu acho que assim, vamos imaginar que as duas tarefas fossem mais bem compartilhadas em geral, né? Esses pânicos poderiam diminuir, porque isso depois permanece, né? Os homens têm o pavor de não ter emprego, de não ter como sustentar aquela família, que recai muito mais, estou falando em famílias que não são monoparentais, né? Que não são só uma mulher ou só um homem, tô falando nessas situações. Eu acho que se a gente está. Mas a gente pode também refletir sobre famílias que, por acaso, o casal não decidiu seguir mais junto. Eu tenho uma amiga que fala que a família não se desfaz, no sentido que aquele pai vai continuar sendo pai, né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso, como essas masculinidades, esses papéis de gênero são opressores, porque as pessoas são muito diferentes. Inclusive, assim, uma mulher pode também se estruturar de tal forma que ela fale, agora eu quero ser sua mãe. Se estruturou, fez as contas dela, juntou o dinheiro, acordou com quem for o parceiro ou a parceira. Não, a minha crítica não é isso, a minha crítica é contra a expectativa compulsória da sociedade de que vai ser, de alguma forma, o seu comportamento, se você for mulher ou se você for homem. Né? Eu acho que isso é muito ruim para a sociedade, é pobre, isso é empobrecedor. E você acha que para as mulheres que já estão no poder, que podem estar assistindo a gente aqui, né? Mulheres no poder enfrentam os desafios para chegar ao poder e às vezes também para se manter nele, né? O que, É. que é comum desse lugar, dessas mulheres que ocupam essa instância de poder? O que, que você observa? O que, que você diria para elas, por exemplo? Quando eu fiz a tese de doutorado, eu estudei mulheres na política. E o que eu sempre argumento é que você tem uma situação que a mulher na política, eu uso esse termo, ela é uma pária. A gente pode chamar de alien, uma pessoa que não é esperado que esteja lá, ela não é um elemento que Comum, seria esperado, né? comum. Não é uma boa palavra, eu ia usar natural, mas definitivamente não é natural, a palavra é comum. Ela não é um elemento comum naquele espaço. Então, ela é sempre vista, aconteceu alguma coisa com mulher, fica aquela grita enorme. Eu brinco, outro dia eu estava até escrevendo isso no Twitter, eu falei assim, olha só, todos os votos da Tabata Amaral, da deputada Tabata Amaral, todo mundo sabe todos os votos da Tabata Amaral. Se ela votou para um lado, é porque ela votou para um lado. Se ela votou para outro lado, votou para outro lado. A gente teve o exemplo da presidenta Dilma, a gente teve a Janaína Pascoal, a gente teve a Joyce. Isso eu estou fazendo questão de citar mulheres, quer dizer, dos dois lados, né? A gente tem a Manuela Dávila sofre uma violência absurda online. Por quê? Porque quando aparece mulher, ela é como se fosse assim uma luz assim, como se fosse um monte de bolinha verde, e de repente apareceu uma bolinha vermelha, sabe? E bolinha vermelha. Aí a bolinha vermelha pulou um pouquinho mais, todo mundo está olhando para a bolinha vermelha. Eu acho que é um pouco disso que acontece. Por isso, é muito importante, eu vou voltar um ponto que eu falei, essa estrutura que reúne as mulheres no poder, lideradas e lideranças,
de uma maneira que possam se ajudar. Ou seja, né, que a mulher líder, consiga fazer aliança. A sua voz está ficando baixa. Eu não sei se você colocou a mão em cima do. Peraí, eu posso ter mudado a mão Voltou, em algum voltou. lugar. Foi, acho que quando estou segurando aqui com a mão. Então é o seguinte: as lideradas têm que fazer alianças com as líderes e as líderes com as lideradas. Né? Para quê? Para que elas se ajudem nesse sistema de poder. Não é para oprimir a amiguinha, é para o seguinte: a líder não vai ser líder a vida toda, pode ser líder em outra empresa, pode ser líder em outra situação, ela pode ser mentora daquelas lideradas. Ela pode ajudar as lideradas e entender cada vez mais que nesses ciclos elas vão se ajudar. E não que isso vai ser um processo de opressão. Então é muito importante porque as estruturas, da forma como elas são feitas, são para expulsar. Ainda assim, muitas empresas têm mudado, têm feito uma série de políticas. É muito bacana quando você vê, normalmente quando chegam, vão subindo, as mulheres vão subindo, elas vão percebendo as necessidades de mudança. Isso é muito produtivo no final, no final da história, né? Funciona muito bem. Por isso que é importante que as mulheres de liderança desenvolvam essa consciência e até como ajudar. Eu vi uma vez, e se não me engano foi a Michelle Obama que falou isso, que numa reunião, num ambiente de trabalho, onde majoritariamente ocupado por homens, tem duas mulheres na reunião. Se uma mulher der uma ideia e alguma coisa, é importante que a outra mulher fale. Conforme a Débora acabou de dizer essa ideia e tal, parará, então você reforça que ela falou, ela disse a ideia. Então eu estou empoderando para que essa ideia não seja roubada ou refalada por um homem como se fosse dele. Então tem várias artimanhas no bom sentido, né? Como que a gente transita, né, por esse espaço para garantir que não só a minha voz, mas que as vozes das mulheres das minhas equipes vão ser ouvidas, né? O que você acha de prática, assim, puxando para exemplos nesses ambientes? O que essa mulher na liderança pode fazer para dar essa voz, para, sabe, nesse sentido? Eu acho assim, esse caso era até um caso que eu gosto muito de citar, esse caso da Michelle Obama, que, na verdade, a gente nunca sabe onde é que as histórias começam, né? Mas dizem que isso era feito na equipe do Obama, que as mulheres começaram a não ser ouvidas e elas começaram a combinar. Imagina, uma mulher que está numa liderança total na equipe do marido dela, no caso, né? Do Barack Obama, e elas começaram a combinar de se repetir para reforçar, né? Para não ter isso que eles chamam de appropriation, que é a apropriação pelo homem dessa ideia da mulher. Isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque, gente, a voz que a gente ouve, a voz que o nosso inconsciente ouve, como a voz da verdade, é a voz de um homem, não é a voz da mulher. A voz no sentido do nosso viés inconsciente. Então, tem algumas coisas. Eu acho que mudar as instituições é muito importante você mudar os sistemas. Então, se você chegou numa situação de liderança, vê o que está acontecendo com a tua equipe. Aí vou fazer um elogio, sempre faço elogio a ela, a secretária Eliane Lemos, que é o seguinte, ela é mentora desse curso que eu dou aula. E a Eliane fala isso, ela chegou e olhou. Tem quantas pessoas? Ela é presidente agora de um banco no Sul. Quantas pessoas tem na minha diretoria? Quantas pessoas são mulheres? Quantos são homens? Como é a minha equipe? Mapeie a sua equipe. Mapeie a sua equipe para ver o que você pode fazer de mudança. Isso vai te ajudar em algum momento. Claro que você não precisa sair demitindo um monte de gente. Estou falando assim, reflita sobre aquele quadro, né? Faça isso deliberadamente. Mude a realidade deliberadamente. Então, essa é uma coisa. A outra coisa, veja quem são as mulheres mais frágeis da tua cadeia. Não adianta nada ter um monte de diretora e pagar um salário horroroso para a faxineira que está lá todo dia e mandar ela trabalhar de 8 às 8. Não, a gente, assim, estamos nessa batalha juntas, não estamos nessa batalha para oprimir a coleguinha. Então, eu acho assim, ir fazendo essas alianças com os homens, para fazer mudanças institucionais, porque as mudanças, o ideal é que as mudanças fiquem, mesmo com a sua saída. Então, por exemplo, mudar o sistema de contratação. Vamos ver o que tem enviesado. Já tem um monte de gente que sabe isso. Os salários são iguais, se não são, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, contratou uma mulher, coisa mais comum. Gente, sai um homem, vamos ter salário para 2 mulheres. Não, vai ter salário para uma mulher. Então, não tem isso, ter salário para 2 mulheres. Por que vamos contratar alguém com a mesma qualificação que ele e vamos pagar o salário
que uma mulher merece, que é o salário de um homem. Equalizar salários com funções, fazer, ver o que está acontecendo nos processos. Você tem que olhar os processos sempre, estar muito atento aos processos para ver o que está acontecendo que as mulheres não estão subindo. Porque se as mulheres estão educadas, se as mulheres estão fazendo tantos cursos e mestrados e doutorados, o que está havendo para ter pouca mulher, né? Ou mesmo se é um sistema... Não, sabe o que acontece? Eu estava falando isso outro dia. Previsibilidade. Previsibilidade é um negócio que ajuda muito as mulheres no trabalho. Você ter previsibilidade. Então, vamos tentar dar previsibilidade. Como assim, Não, previsibilidade? O que você quer dizer com isso? você tem que... A mulher precisa saber se ela vai entrar às 9 e sair às 5 todo dia. Ou se ela não vai ter horário e vai entrar às 7 e sair às 11. Ela precisa saber, não, aqui a gente não tem horário. Ela precisa saber, porque aí ela precisa organizar a vida doméstica. Porque na prática, quem vai estar cuidando da casa dela, tô falando assim, muito em termos práticos, no mundo ideal, não é, mas na prática é ela que vai estar cuidando. Então ela tem Isso que se ter reflete nas previsibilidade. entrevistas, né? Nas entrevistas de emprego. Você tem filho, se for com um homem, beleza, legal. Mas se for uma mulher, mas com quem vai ficar? Quem é que vai pegar? Quem é que vai não sei o quê, né? Então isso vai E quem é que vai delimitando. viajar? Agora tirou um pouco, né? Com a pandemia, mas antes tinha a história da viagem. Mas como é que a gente vai contratar uma mulher, esse cargo? Poxa, tem que fazer muita reunião fora, como é que ela vai viajar? Porque tem todos os nossos vieses também, né? Então, e aí começa aquele negócio. Se a mulher é mais durona, aí todo mundo. A mulher é muito durona, é mandona, Ou é né? Aí se é muito masculina, né? frouxa, Também tem isso. ou então, é muito frouxa, não vai saber lidar com a equipe. Porque aí a gente vai achando todas as explicações posteriores para olhar para isso, né? E Débora, a gente já está se encaminhando para o final. Eu vou perguntar se alguém tem alguma pergunta, pode postar aqui no comentário. E enquanto as pessoas vão pensando, eu fiquei curiosa para saber sobre o bloco de carnaval. Como é que foi isso? Da onde veio? Como é que é? Para onde vai? Como é que é essa experiência? Você sabe que o bloco de carnaval a gente começou em 2014 e acho que ainda é dos temas que todo mundo mais gosta, porque é realmente diferente, né? Foi uma coisa diferente que eu fiz na vida, acho que quando eu morrer. Vou falar isso. O que foi a coisa mais inusitada foi fazer um bloco de carnaval. Eu tenho uma amiga muito querida, a Renata Rodrigues, e a Renata um dia estava. A gente trocava mensagem pensando ter esse bora fazer. A gente vivia no bora fazer, né? Bora fazer isso, bora fazer aquilo. E aí ela viu uma postagem de um cara que dizia: Não mereço mulher rodada. Ela falou: Bora fazer um bloco de carnaval? Maravilhosa. Põe uma saia e roda ali. Eu morava ali no Maitá. A gente roda ali. Aí, em 24 horas, a gente tinha 1.000 confirmações. Caraca, para você ver, né, a importância desse acolhimento. Aí a gente viu, tinha 1.000 confirmações, a gente falou, bem, agora é a hora, vamos lá. E aí a Renata tinha alguns amigos que já tocavam, ela acabou chamando um amigo, chamou um grupo, era um grupo de meninos, de rapazes, né, que era o Ataque Brasil, e um grupo de moças, que era o Damas de Ferro, vieram. E a gente fez o bloco, saiu com 2.000 pessoas no primeiro ano. E desde então o bloco saiu todos os anos, menos esse, por causa da pandemia. A Renata acabou tomando a frente, né, do bloco, ficou cuidando, porque aí eu fui morar fora do Brasil, aconteceu um monte de coisa. E foi uma experiência muito bacana, assim, de aprender, né, como é fazer um movimento social que tem a ver com mulheres e de ter esse diálogo e de trazer gente para conversar, porque a gente acabou abraçando esse feminismo carnavalesco de forma muito intensa, assim, fazendo evento o ano inteiro. E uma forma Foram muito anos. democrática, né? De atrair vários tipos de mulheres ali para a rua mesmo, né? E de ser esse ativismo contra o assédio, do não é não, do meu corpo, minhas regras, e daí vem tantas coisas, tantos debates. Débora, eu tô amando conversar com você. Eu podia ficar aqui horas e horas, entendeu? Quando isso tudo acabar, a gente senta, toma um chopinho. Marca aí, deixa marcado. Ou um café virtual, né? Por que não? Uma pessoa fez uma pergunta. Débora, você falou de alguns conceitos. Pode falar sobre viés inconsciente de gênero? Então, antes da gente... Obrigada, acho que foi Paola, né? Obrigada. Quando a gente... Eu acho que uma coisa... O viés inconsciente é algo que a gente tem que estar sempre
merece, digamos, a gente merece entender melhor e divulgar melhor a questão do viés consciente, inconsciente. O que que acontece? E quando você vê qualquer pessoa em um micronésimo de segundo, e aí falando de um jeito muito simples, né, assim, para todo mundo aqui poder conseguir, para a gente conseguir refletir sobre isso junto, né? Quando você vê uma pessoa em um micronésimo de segundo, você usa uma série de esquemas que você já tem na sua cabeça sobre quem se trata aquela pessoa. Então, por exemplo, eu olhei para você, a minha cabeça no micronésimo de segundo já pensou, ah, ela parece fulana que eu conheci, ela tem fulana, ela usa um brinco verde, esse batom, a sobrancelha, olha os livros ali atrás, eu já traço uma série de expectativas. O que que acontece? Com esse viés inconsciente, a gente também já traça um monte de expectativas sobre o que é ser mulher. Essa semana retrasada eu dei aula para esse grupo de Colômbia e eu pedi para fazer um exercício de viés inconsciente que era sobre palavras. Tinha 30 segundos para falar 10 verbos sobre o que os homens fazem e o que as mulheres fazem. E aí os homens apareceu, trabalham e lideram, e as mulheres trabalham, lideram e mandam, eram os verbos mais falados. Quando as mulheres pensando sobre isso, e para as mulheres apareceu trabalham e cuidam. Porque o nosso inconsciente, a gente ainda olha para a mulher e vê isso. O impacto disso. O que acontece o impacto disso? Quando eu olho para uma mulher, ela tem que me dar... Se eu estou fazendo uma entrevista de empregos, ela tem que me dar mais provas da competência dela e de que ela não é só quem cuida, do que um homem. Porque aquele homem, eu já olho para ele como um líder, inconscientemente. Então, isso acaba tendo impacto em todos os processos. Porque isso vale para tudo, né, gente? Isso vale para tudo. Porque aí você olha, o dia inteiro a gente está construindo esquemas, a gente está construindo expectativas em torno disso, e isso vai transformando, vai transformando no sentido de vai criando. Sem volume, sem volume. Ips, deve ser algum lugar que eu boto a mão aqui. É muito importante a gente ter essa consciência para quando o nosso viés inconsciente falar assim, minha mulher vai cuidar da criança, você fala assim, opa, não vou reproduzir isso aqui, que é o meu inconsciente que está dizendo. Deixa eu olhar isso de uma maneira mais... Assim, como é inconsciente, é um esforço danado, né? Pra gente estar toda hora se observando, né? Qual é o meu julgamento interno, como é que eu pego ele pela mão, né? Falar pelo rabo. E falar, opa, não, peraí, deixa eu desconstruir isso aqui. Então, acho que é um processo constante em todas as instâncias da vida, né? Acho que é bem por aí. Acho que é isso que a gente tem que fazer todas as horas e institucionalmente muito importante, né? Débora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui e principalmente a sua atuação no mundo. Eu acho que é um trabalho super relevante, importantíssimo, e quanto mais pessoas puderem fazer isso, melhor. Então, você que é líder, você que é dono de empresas, trabalha no governo, em qualquer lugar, fale com a Débora, porque isso vai fazer toda a diferença. E eu já vejo um nível de desconstrução no mundo de forma geral. Eu acho que a gente está caminhando, né, a passos lentos, mas eu vejo esse encaminhar e um dos motivos é ter pessoas como vocês liderando essa batalha, né? Porque não deixa de ser uma batalha. Eu sou otimista, acho que a gente já caminhou bastante. A gente tem muito para fazer, mas já caminhou bastante. Um alento. Obrigada, viu? Gente, a muito live obrigada, da foi um semana prazer que vem conhecê-la. também foi um prazer te conhecer. A live da semana que vem aqui na Casa do Saber também é com uma mulher, é com a Raquel Paixão, e ela vai falar sobre mulheres na música. Então, esse mês, a mulherada está toda aqui ocupando esse espaço na Casa do Saber. Que ótimo, que seja assim todo mês. Tá ótimo, um abraço, querida. Um beijo, muito obrigada. querida. Até mais. Uma boa noite a todas. Boa noite, gente. Tchau, tchau.